sou a professora Josefina Oliveira, sou professora de língua portuguesa. Estou aqui na plataforma Gonçalves Dias, no nosso projeto Atividades Curriculares Complementares, uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão. Em nossa aula hoje nós vamos falar sobre os gêneros digitais. Com certeza vocês são nativos digitais, né? E vocês vivenciam esses textos cotidianamente, nas mensagens de WhatsApp, nas redes sociais de uma maneira geral. Então nós vamos falar sobre o que está perto de vocês, sobre uma situação de cotidiano de vocês. Nós temos esses gêneros recentes no nosso contexto, né? Basicamente aí no início do século XXI, né? Nos primeiros anos aí de 2000, porque o advento da internet é que possibilitou a formação desses gêneros, né? O surgimento desses gêneros, em que eles têm como principal característica a referência em termos de objetividade, certo? Da questão mesmo de dinamismo, né? A internet promove isso. Então, nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre esses gêneros que eu tenho certeza que vocês costumam, né, fazer uso. Então, na primeira referência que nós temos aqui, a própria conceituação dos gêneros digitais. São gêneros que surgiram com o avanço da tecnologia, lógico, né? Criando novos espaços para a escrita associada ao uso da internet. Então, por exemplo, década de 80, década de 90, nós não tínhamos o dinamismo que hoje nós temos no processo comunicativo. Hoje a comunicação é em tempo real e tudo isso exatamente associado a esses novos gêneros digitais. Tá? Esses gêneros eles estão associados a uma comunicação em tempo real. Então, uma das principais características é exatamente o dinamismo desse processo comunicativo. Hoje você quer fazer uma comunicação para alguém, você não precisa fazer uma carta, botar no correio, esperar o correio levar para a pessoa ter a informação que você quer. Hoje você manda uma mensagem pelo WhatsApp, você manda um e-mail que seja, até acho que boa parte de vocês já nem utiliza mais e-mail. Tá? Hoje, basicamente, é Instagram e WhatsApp. Mas, de qualquer maneira, as mensagens hoje são instantâneas. Você quer mandar uma mensagem para uma pessoa que está do outro lado do mundo, você manda e chega em tempo real. Então, esse dinamismo no processo comunicativo é a principal característica desses gêneros digitais, tá? E outro detalhe interessante é que esses gêneros digitais, eles associam as linguagens diversas. Eles associam a linguagem visual, a linguagem verbal, certo? Associando imagens e sons, associando imagens e texto verbal. Então, isso mostra um dinamismo no processo comunicativo, tá? É interessante observar também a questão do processo, da possibilidade de arquivamento, que é outro ponto importante. Por exemplo, antes você tinha receitas culinárias, livro da vovó, né, que ela precisava anotar num caderninho. Às vezes tinha não sei quantos caderninhos para as receitas, e toda vez que ela ia fazer aquele bolo que ela não tinha memorizado ainda, ela pegava o caderninho e ia procurar a receita. Hoje não, você tem um armazenamento das receitas dentro de uma situação, né, de facilidade. Eu não preciso mais escrever. Eu tenho ali na internet, à minha disposição, a receita na hora que eu quiser. Aí, na hora que eu quero fazer, eu vou lá, procuro na internet, encontro a receita. Então, essa possibilidade de arquivamento também é um outro aspecto interessante desses gêneros digitais, tá? Atentando aí para essas características, que é o que basicamente eles cobram nas provas, né? De uma forma geral, você identificar as características desses gêneros, né? Desses gêneros, ok? Aí nós temos aqui essas características: objetividade, os textos são bem mais concisos, mais diretos, mais objetivos, frases curtas, né? E diretas, mescla os elementos textuais e audiovisuais, então é exatamente essa mistura de imagens e sons, certo? E textos verbais, usa o hipertexto, a internet é um hipertexto. O que é esse hipertexto? É um texto maior que comporta textos menores. Então, o seu texto faz parte da internet e a internet estaria ali associando a questão do hipertexto. A possibilidade até mesmo desse hipertexto relacionar situações, por exemplo, de você, ao mesmo tempo, olhar vários textos diferentes simultaneamente.
né? Ao mesmo tempo ali, você olha um texto, aí você não gostou daquela informação, você busca outro, você vai comparando um com o outro, coisa que não era possível quando você precisava ir para uma biblioteca para pesquisar. Era um livro de cada vez. Às vezes você sabia que isso estava no livro, mas não sabia o conteúdo daquele outro livro, você teria que ler o livro. Agora não, você vai clicando em cada um dos links lá, observando ali, claro que em plataformas confiáveis, né, as informações e você vai complementando. Então, isso é um processo que dinamiza muito o conhecimento, dinamiza muito a informação. A interatividade com os leitores e espectadores, né? Você pode fazer um texto interativo, o próprio leitor pode opinar sobre o seu texto, ou você pode interagir com o próprio leitor, certo? Você tem o autor pode colocar o seu texto e aceitar comentários sobre o texto, e esses comentários podem ser comentários positivos ou negativos, existe uma interação nesse processo. Antes você lia o livro, o autor deu a ideia, você não concordava muito com ele, ou então você concordava e queria fazer um elogio e não tinha oportunidade de fazer. Agora não, a relação é muito mais dinâmica. Então, o dinamismo, de fato, caracteriza esses gêneros digitais. Tá? Principais gêneros digitais aqui, eu vou colocar só alguns associados, nós não vamos esgotar todos, né? Primeiro, o que nós temos aqui são os memes, que vocês amam, que vocês adoram, eu tenho certeza disso. Então, os memes, eles trabalham na referência dos textos visuais, né? Associando aí uma situação cômica, engraçada. Os memes, eles estão sempre associados com essa situação de comicidade, em que você trabalha referências de vídeos, de imagens, de sons, para fazer uma brincadeira ou para trazer uma crítica, para fazer um recorte crítico de uma realidade. Tá? Então, os memes estão inseridos nos gêneros digitais, tá? São exemplos de gêneros digitais. Aí temos também as postagens. As postagens, vocês sabem que nós fazemos nas redes sociais, vocês têm Instagram, vocês postam no Instagram, postam as experiências de vocês, as viagens de vocês, certo? Às vezes vocês, até mesmo em casa, com um dia preguiçoso, você tira uma foto, faz um vídeo e você posta, porque você manda uma mensagem para alguém, para os seus seguidores. Então, tudo isso é postagem. A postagem, ela pode ter um cunho pessoal, eu posso usar para postar sobre a minha vida particular, mas a postagem também pode ser feita com outros intuitos, né? Informativos, jornalísticos, comerciais, né? Muitas empresas hoje utilizam as redes sociais para comunicar sobre os seus produtos e seus serviços. Então, fazem postagens cotidianas, né, estimulando ali, incentivando o consumo, incentivando a conquista de novos seguidores. Então, as postagens, elas estão diretamente associadas a um processo de comunicação dinâmica entre pessoas e também entre empresas e empresas com seus consumidores, né? É até uma outra forma hoje de se fazer propaganda a partir do surgimento das redes sociais, do dinamismo das redes sociais, né? Recurso expressivo comumente usados em redes sociais que garante a opinião ou divulgação de uma marca ou produto, podendo, em alguns casos, fazer uso de recursos audiovisuais. Você pode postar textos, você pode postar imagens, vídeos, né? Então, a postagem aí está presente no uso das redes sociais. Aí temos também os comentários, que vocês utilizam bastante. Vocês têm ali uma postagem que alguém fez, você faz um comentário, ou concordando ou discordando, né? Às vezes até mesmo em questões polêmicas nas redes sociais, né? Na referência, por exemplo, da cultura do cancelamento, tem muito isso. Tem um ponto para se discutir, né? Que às vezes as pessoas fazem comentários cruéis, comentários maldosos, comentários preconceituosos. Os comentários, eles são espaços democráticos que precisam ser respeitados, que precisam vincular aspectos positivos dentro de uma situação de respeito à liberdade de opinião de todos que estão ali apresentando suas ideias, mesmo que você não concorde com elas. Tá? Você pode não concordar, mas você respeita o direito que aquela pessoa tem de se expressar. Então, a questão dos comentários também é um ponto importante aí para a gente associar como gênero digital.
Aí teríamos também o Twitter, que hoje eles não chamam mais de Twitter, né? Eles chamam agora de X, certo? Associando aí a questão de uma rede social, tá? Que tem aí uma capacidade de textos curtos, né? Eram 140 caracteres, aí depois aumentaram agora para 280 caracteres. E é um texto que tem um valor cultural, um valor social muito grande, porque você pode postar o que você entende, a sua opinião, você tem liberdade de postagens. E aí você tem aí a possibilidade de externar seu pensamento, as pessoas que seguem você conseguem colaborar na construção do que você está dizendo. E são textos curtos, textos sintéticos. Tá? Vocês talvez não utilizem, né, a juventude basicamente, predominantemente utiliza Instagram, né, mas o Twitter também, certo? É uma possibilidade que nós temos de um processo de comunicação, né, do nosso posicionamento, certo? Nós fazemos os textos e opinamos, colocamos a nossa percepção. Tá? E aqui é colocado às vezes como microblog, né? Por que microblog? Porque o blog é onde você se posiciona, onde você coloca as suas opiniões. Mas ele é chamado de microblog porque há uma quantidade limitada de caracteres. Eu não posso digitar muito, no máximo 280 caracteres. Então, limita bem aí a situação. Tá? E para nós reconhecermos esses gêneros, nós vamos ver aqui duas questõezinhas do Enem, certo? Para vocês reconhecerem como isso pode aparecer para vocês. Ele traz aqui no texto, romanos usavam redes sociais há 2000 anos, diz livro, né? Impacta o título, né? Porque redes sociais é um conceito novo para nós, na questão da tecnologia e tudo mais, e ele está colocando aqui, associando aqui a 2000 anos. Então, vamos entender isso, né? Ao tuitar ou comentar embaixo do post de um dos seus vários amigos no Facebook, você provavelmente se sente privilegiado por viver em um tempo na história em que é possível alcançar de forma imediata uma vasta rede de contatos por meio de um simples clique no botão enviar. Você talvez também reflita sobre como as gerações passadas puderam viver sem mídias sociais, desprovidas da capacidade de verem, serem vistas, de receber, gerar, interagir com uma imensa carga de informações. Mas o que você talvez não saiba é que os seres humanos usavam ferramentas de interação social há mais de 2000 anos. É o que afirma Tom Stand, autor do livro, aqui eu não sei a pronúncia no inglês, né? Social Media, média, né? Mídia, né? Média mesmo, associado, relacionado. Tá? Aqui tem a referência do livro. Segundo Stand, Marco Túlio Cícero, filósofo e político romano, teria sido, junto com os seus membros da elite romana, precursor do uso de redes sociais. O autor relata que Cícero usava um escravo que posteriormente tornou-se seu escriba para redigir mensagens em rolos de papiro que eram enviadas a uma espécie de rede de contatos. Essas pessoas, por sua vez, copiavam seus textos, acrescentavam seus próprios comentários e repassavam adiante. Hoje temos computadores e banda larga, mas os romanos tinham escravos e escribas que transmitiam suas mensagens, disse Stein, ABC Brasil, membros da elite romana escreviam entre si constantemente, comentando sobre as últimas movimentações políticas e expressando opiniões. Além do papiro, outra plataforma comumente utilizada pelos romanos era uma tábua de cera do tamanho e da forma de um tablet moderno, em que escreviam recados, perguntas ou transmitiam os principais pontos da ata aqui, dentro da referência, diurna, um jornal exposto diariamente no Fórum de Roma. Essa tábua, o iPad da Roma antiga, era levada por um mensageiro até o destinatário, que respondia embaixo da mensagem. Veja que o texto traz a situação que para nós poderia ser inusitada. Como que o Império Romano poderia utilizar, né, situações de comunicação que um poderia interagir com o comentário do outro. Então, ele explica aqui,
Claro, qual é a diferença básica de uma referência para outra? É a questão da dinamicidade. Lá eles precisavam que um mensageiro levasse, para que o outro respondesse e trouxesse. Isso era tempo. Hoje não, é instantâneo. Então, a diferença nossa maior é que nós temos hoje as mensagens instantâneas. Então, o que a questão pede? Na reportagem, há uma comparação entre tecnologias de comunicação antigas e atuais. Quanto ao gênero mensagem, identifica-se como característica que perdura ao longo dos tempos ou a. Letra A, o imediatismo das respostas. Tá? Letra B, compartilhamento de informações. Letra C, interferência direta de outros no texto original. Letra D, recorrência de seu uso entre membros da elite. E letra E, perfil social dos envolvidos na troca comunicativa. Em outras palavras, o que ele quer que você identifique é o que caracteriza na referência da mensagem, tanto a mensagem do Império Romano, que era transmitida pelos papiros, certo? Como também pelo tablet de cera, né? Tablet da Roma, da antiga Roma, como também as mensagens que nós hoje recebemos, né, nos nossos dispositivos. Então, essas mensagens, elas estariam associadas imediatismo das respostas, né? Compartilhamento de informações, que a gente poderia... Imediatismo das respostas se adequa para a nossa realidade hoje e não para a realidade da Roma antiga, né? Certo? Então, a gente elimina a letra A. O compartilhamento de informações pode ser, porque do mesmo jeito que hoje um manda informação e a gente faz o comentário, a mensagem, manda uma mensagem de volta, nós estamos compartilhando informações. E lá também, mesmo numa situação diferente. Vamos reservar essa letra B. A letra C, interferência direta de outros no texto original, de outros não. Aqui, tanto no exemplo nosso, certo? Quanto no exemplo da Roma Antiga, certo? Ele está falando de uma interlocução, tá? Entre o emissor e o interlocutor e o mensageiro somente levando a mensagem. Ele não interfere naquela mensagem, tá? Então, não há essa ideia da interferência, ok? Recorrência do seu uso entre membros da elite, recorrência seria repetição, né? Ele não traz em nenhum momento a ideia de que isso era somente para uma classe elitizada. Essa ideia não está no texto. Não associamos essa ideia no processo da transmissão das mensagens. E o perfil social dos envolvidos na troca comunicativa, se nós observarmos a ideia do perfil social, seria basicamente a mesma coisa da letra D. O perfil social é a condição social que estaria associado à ideia de uma elite, né, de uma sociedade elitizada. Então, a opção correta estaria associada à letra B de bola, que fala sobre o compartilhamento de informações. Que a gente pense na ideia de que existia, né, o processo comunicativo como das redes sociais há 2000 anos, que alguém mandava mensagem, alguém colocava os comentários embaixo, né, mesmo numa situação rudimentar, que a gente pense no processo comunicativo das tecnologias atuais, nós vamos ver que em ambos, né, nós temos o compartilhamento de informações. O que a internet faz é exatamente isso, o compartilhamento de informações. Tá? Então, a opção correta, a letra B de bola. O discurso do Enem, ele vem muito nessa pegada, certo? Da finalidade dos gêneros digitais, no sentido mesmo da referência desses gêneros digitais em termos de características, tá? Aí nós teríamos aqui o segundo texto, um fragmento também do Enem, né? Com o texto eletrônico, enfim, parece estar ao alcance de nossos olhos e de nossas mãos um sonho muito antigo da humanidade, que se poderia resumir em duas palavras: universalidade e interatividade. Então, hoje, nós vivemos essa era, a era da universalidade e a era da interatividade. Tá? As luzes que pensavam que Gutenberg tinha propiciado aos homens uma promessa universal, cultivavam um modo de utopia. Elas imaginavam poder, a partir das práticas privadas de cada um, construir um espaço de intercâmbio crítico das ideias e opiniões. O sonho de Kant era que cada um fosse, ao mesmo tempo, leitor e autor.
que emitisse juízos sobre as instituições do seu tempo, quaisquer que elas fossem, e que, ao mesmo tempo, pudesse refletir sobre o juízo emitido pelos outros. Aquilo que outrora só era permitido pela comunicação manuscrita ou a circulação dos impressos, encontra hoje um suporte poderoso com o texto eletrônico. Então, nós temos um fragmento aqui que ele fala exatamente dessa dinamicidade que que os textos digitais nos possibilitam, né? Associados aí a esses gêneros de uma comunicação interativa. Então, essa interatividade é uma das principais marcas que nós temos nessa era da comunicação digital, tá? E o que a questão pede? Ele diz assim, ó, no trecho apresentado, o sociólogo Charlier, né, Roger Charlier, caracteriza o texto eletrônico como um poderoso suporte que coloca ao alcance da humanidade o antigo sonho de universalidade e interatividade, uma vez que cada um passa a ser, nesse espaço de interação social, leitor e autor ao mesmo tempo. Foi aquilo que eu disse. O autor expõe os seus escritos e abre espaço para os comentários. Então, o leitor vai interagindo, vai concordando, vai discordando. Então, o processo hoje é dinâmico, né, da interatividade. Aí ele coloca, uma vez que cada um passa a ser, nesse espaço de interação social, leitor e autor ao mesmo tempo. A universalidade e a interatividade que o texto eletrônico possibilita olha a questão, estão diretamente relacionadas à função social da internet de, letra A, globalizar a rede de informações e democratizar o acesso aos saberes. Letra B, expandir as relações interpessoais e dar visibilidade aos interesses pessoais. Letra C, propiciar o livre e imediato acesso às informações e ao intercâmbio de julgamentos. Letra D, propiciar entretenimento e acesso a produtos e serviços. E letra E, expandir os canais de publicidade e o espaço mercadológico. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, tudo que está dito aqui tem a ver com a internet. Tudo que está dito aqui, todas as opções, você tem gerado pela internet. Tá? Só que ele não está falando da internet em si, ele está falando da referência dessa universalidade e interatividade, certo? Como que essa universalidade e interatividade pode ser conseguida a partir da função da internet. Então, a opção que melhor caracteriza essa universalidade e essa interatividade é a letra C, quando ele fala de propiciar o livre e imediato acesso às informações de intercâmbios e julgamentos, ok? Então, aqui nós finalizamos a nossa aula. Foi um prazer muito grande estar com vocês. Não esqueçam de acessar o plano de estudos, né? No plano de estudo vocês têm mais informações sobre esses gêneros digitais e questões propostas com gabarito, tá? Acessem, estudem e até nosso próximo encontro. Um beijo no coração de vocês.